Olá! Hoje nesse vídeo eu vou mostrar para vocês como que a gente trabalha com materiais compostos em diferentes elementos, como a gente cria esses materiais e como eles funcionam dentro do ArchiCAD. Então, para isso, primeiramente, eu vou criar aqui no pavimento térreo uma laje. Essa laje eu vou selecionar a opção de estrutura básica e aqui na estrutura básica eu vou selecionar concreto estrutural. E vou desenhar aqui uma laje de 3 metros por 3 metros. Por cima dessa laje eu vou colocar uma parede. Tá? Essa parede eu também vou trabalhar com a estrutura básica e vou colocar o mesmo material, concreto estrutural. E vou desenhar essa parede no meio aqui da laje, mais ou menos no meio da laje. Ok? Agora eu vou mostrar isso aqui em 3D. E como isso fica representado. Vou traçar um corte ao longo desses elementos. E vou abrir esse corte para mostrar para vocês como é que ele fica representado. Deixa eu desligar. Somente os níveis aqui, ok. Deixa eu abrir novamente o corte. Então, o que eu quero mostrar é que a parede, por ser de concreto, e a laje, por ser de concreto, o ArchiCAD conecta os dois elementos como se fosse um elemento só. Tá? Ele entende que são dois materiais, os dois materiais são iguais e que isso vai ser unido, vai ser construído de uma vez só. Tá? Se eu fizer uma outra laje, vou colocar uma laje no meio da parede, se eu copiar essa laje aqui para o meio, o que ele vai fazer? Ele vai unir automaticamente também esses materiais, por eles serem materiais do mesmo tipo. Ok? Vou fazer uma cópia da parede aqui também. Então, vocês veem que os elementos estão unidos. Agora eu vou selecionar uma dessas paredes aqui e ao invés de concreto eu vou botar tijolo cerâmico. Tá? Então, você vê que em planta baixa a Ashura já modificou. Vamos olhar agora em 3D. E aí em 3D você vê aqui a diferença dos materiais. Tá? E vamos olhar agora no corte, como isso vai ficar representado. Então aqui, olha, por serem dois materiais diferentes, ele volta a mostrar a linha separando esses dois materiais. Na verdade, essa parede e essa laje estão se interceptando. Só que ao invés de ele mostrar a interceptação, ele está cortando a parede. Porque ele entende que o concreto é um material que é mais importante, digamos, mais importante do que a alvenaria. Então, o concreto tem que aparecer e a alvenaria ela é cortada, ela desaparece. Tá? Aqui embaixo é a mesma coisa, eu vou ter só a linha separando os dois materiais. E se eu estiver trabalhando com materiais, ao invés de materiais simples, eu estiver trabalhando com materiais compostos, como é que isso funciona? Então, vou selecionar aqui essa parede e ao invés de usar estrutura básica, eu vou usar a estrutura composta. Essa parede, eu vou colocar uma parede uma parede portante. Tá? Essa opção aqui que já veio configurada no ArchiCAD 19. Então, olha só como que ele está representando. Essa parede ela tem várias camadas. Tá? Ela tem uma camada de concreto, tem uma camada de tijolo, tem várias camadas. Então, aqui no início, ele criou uma linha de separação. Por quê? Porque a parede começa aqui. Então, essa parede está apoiada na laje de concreto. Tá? Mas, quando eu vou aqui para a laje do meio,
onde a parede e a laje estão se interceptando, o que ele está fazendo? O tijolo não está aparecendo por cima da laje. A laje é mais importante que o tijolo. Mas essa parte aqui da parede é de concreto estrutural. Então está configurado nesse material que esse concreto aqui da parede ele é mais importante do que o concreto da laje. Por isso ele está se sobrepondo ao concreto da laje. Ele atravessa a laje. Então, isso tem uma lógica construtiva, né? Se a gente fosse construir isso de verdade, primeiro ia ser feita essa estrutura aqui de concreto vertical, depois ia ser feita essa laje e por último iam ser feitas essas paredes aqui de tijolo. E por isso que o detalhe, a representação correta é essa aqui. Tá? Isso não é uma representação convencional, mas é como está configurado nessa versão do ArchiCAD. Né? Como eu faço para criar esses materiais? Então, a primeira coisa que vocês têm que entender é que um material, uma estrutura, um material composto, ele é feito de vários materiais simples, de estrutura simples. Então, eu tenho aqui várias camadas e cada camada dessa é um conjunto de camadas simples, iguais a essa aqui, de tijolo cerâmico. Tá? Outra coisa que vocês precisam entender é que quando é um material simples, eu posso mexer na espessura da maneira que eu quiser. Então, esse aqui está com 10, eu posso vir aqui e botar 15 e engrossar a parede. Nas estruturas compostas eu não posso fazer isso, porque ela já tem a espessura definida pela espessura dos seus materiais e pela composição que foi criada. Então, essa parede aqui ela tem 29 centímetros, 2 milímetros. E ela tem que ser com esse tamanho. Eu só posso mexer nisso se eu criar uma nova parede. Eu não tenho como alterar isso aqui. Então, cada material composto tem as suas camadas construídas e sua espessura fixa, correspondente ao resultado da junção desses materiais todos. Ok? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é criar meus materiais simples, para depois poder montar meus materiais compostos. E onde é que eu faço isso? Eu venho aqui em opções, atributos do elemento, e aí eu tenho aqui, ó, materiais de construção, onde eu vou construir os materiais simples, e composições, onde eu vou fazer os materiais compostos. Então vamos aqui no materiais de construção. Então olha só, aqui eu tenho uma lista que já vem configurada no ArchiCAD 19, com uma série de materiais simples. Tá? Todos eles com a sua respectiva prioridade. Como é que funciona a prioridade? Quem tem maior prioridade aparece na frente de quem tem menor prioridade. Eu posso ordenar isso aqui, ó, por prioridade, vocês vão ver quais são os materiais que têm prioridade sobre outros. Tá? É interessante que a gente já trabalhe com esses materiais que já vieram prontos no ArchiCAD 19. Fazer um template, fazer um material é um processo trabalhoso, é um processo demorado. Tá? E o ArchiCAD 19 veio com essa incrível vantagem de vir com muitas coisas já pré-configuradas. Uma delas são os materiais de construção. Então, se eu clico no material aqui, por exemplo, aço inoxidável, ele já está todo montado. Né? A achura, o material em 3D que vai aparecer, a prioridade e coisas muito importantes como as propriedades físicas daquele material. Né? Então tem a condutividade térmica, densidade, capacidade de calor, energia incorporada, carbono incorporado. Isso aqui é fundamental se a gente vai trabalhar com medições da eficiência energética e dos fatores climáticos dentro do nosso projeto. Né? E aí você vê todas as configurações de cada um desses materiais aqui. Tá? Se eu quiser criar um material novo, eu posso fazer uma cópia desse, eu posso criar um material novo aqui embaixo, e aí eu vou dando essas configurações aqui, e aí eu tenho que dar prioridade, ó, que eu insiro aqui, ó, prioridade de interseção. Tá? É um número, ó, varia de 0 até 999, em que eu vou dizer aqui se ele é mais ou menos prioritário que um outro material. Se dois materiais estiverem a mesma prioridade, eles vão se conectar automaticamente dentro do ArchiCAD. Se um tiver uma prioridade maior, ele vai sobrepor e o outro vai ficar escondido. Ok? Então eu não vou nem mexer nessas opções, se eu queria mostrar essa janela. Vou cancelar e eu vou agora lá no opções, atributos de elemento e composições.
O ArchiCAD 19 também já traz algumas composições, mas já é mais contido, ele vem com poucas composições, por exemplo, de parede. Então aqui, ó, eu trabalho com qualquer tipo de elemento. Aqui, ó, paredes, depois eu tenho as composições de laje, cobertura, alguns elementos servem tanto para parede, quanto para cobertura, quanto para laje. Alguns aqui só de laje. Então eu vou criando minhas composições. Depois eu digo se essas composições servem só para parede, ou só para laje, ou só para cobertura, ou para qualquer coisa que eu quiser. Tá? Então vamos selecionar o mais simples aqui, o primeiro, ó, alvenaria de 100, reboco e azulejo. Tá? Que é essa opção que vocês estão enxergando. Então eu tenho aqui o nome da minha composição. Aqui embaixo eu tenho essa composição montada e aqui do lado um preview, desenho de como ela está ficando. Tá? As duas visualizações, né? A detalhada e a simplificada. E aqui embaixo eu escolho ó, se essa composição vai ser usada para parede, para laje, para cobertura e para membranas. Okay? Então, eu vou pegar essa composição, vou duplicar ela e vou colocar aqui. Ó, ao invés de alvenaria de 100, eu vou trabalhar com alvenaria de 140, com reboco e azulejo. Ok. Pronto, acabei de criar um novo material. E aí eu tenho que vir aqui e dizer como que esse material é. Tá? Então, como é que funciona isso aqui? Isso aqui é uma sequência de elementos que vão compor a minha parede. Então, eu tenho aqui ó, a primeira linha, essa primeira linha aqui de cima, como ela vai aparecer, qual é a espessura dessa linha. Depois, qual é o material da primeira camada, que eu estou usando o reboco, e eu digo qual é a espessura aqui do reboco. Depois, uma segunda linha, que vai dividir os dois materiais. Eu escolho o tipo de linha, escolho qual é a pena dessa linha. Depois aqui, ó, tijolo cerâmico. Já está escolhido o tijolo cerâmico. Eu posso mudar a espessura. Ao invés de 10, eu vou trabalhar agora com 14. E aí, olha só, ele já aumenta o tamanho da minha parede. E assim por diante. Linha, camada, linha, camada, linha, camada, linha, camada, etc, etc, etc. Eu vou compondo e escolhendo material, linha, material, linha, material, linha. Vou dando a cada espessura respectiva. E aqui no final ele vai me dando a espessura total. Tá? Outra coisa importante é o tipo. Tá? Cada camada dessa eu tenho que dizer se é de núcleo ou de acabamento. Ou se é uma outra camada que não se encaixa nem em núcleo nem em acabamento. O núcleo geralmente é a matéria estrutural, tijolo, concreto, e o acabamento, revestimento, é o que vem por fora. Nesse caso aqui, só o tijolo é o núcleo. Tá? O resto é tudo revestimento, reboco, argamassa, azulejo, é revestimento. Depois que eu termino isso aqui, eu dou um OK, e aí eu já tenho meu novo material criado. Vamos usar ele aqui agora nessa parede. Ó. Vou botar aqui, ó, estrutura complexa na parede. Eu já tenho aqui, ó, alvenaria, reboco, azulejo, alvenaria 140. Foi a que eu criei. Olha lá. Essa era a que eu usei como base, de 10 centímetros, e aqui a de 14 centímetros. Tá? Então é muito mais prático eu trabalhar com algum material, com alguma parede já pronta, fazer uma cópia e alterar ela. Mas eu também posso criar essa parede do zero. Tá? Então, basicamente eu queria mostrar isso para vocês nesse vídeo, uma introdução à composição de materiais. Isso realmente, para quem trabalha com projeto executivo, com detalhamento, é muito bom poder contar com isso e ver que ele faz todas essas conexões automaticamente. Inclusive de parede com laje, de laje com laje, parede, com cobertura. Ele vai unindo os materiais que são similares e vai criando prioridades para cada material de acordo com o que a gente define dentro das composições de material. Então, obrigado por assistir o vídeo. Até a próxima.